Muito bom dia, agronegócio! Terça-feira, senhoras e senhores, 17 de maio de 2022, 8 horas, 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado pelas nossas redes sociais, pelo Instagram e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Letícia Guimarães nos acompanha pela redação aqui do nosso portal, colhendo seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas de onde você fala. Mande para nós a sua cidade, mande o seu estado, mande como é que tá a situação de clima por aí, tá chovendo, não tá chovendo, teve geada, não teve geada, tem geada prevista para os próximos dias, Paraná, sul de Minas, a gente vai falar sobre isso, tá? Ontem a Virgínia entrevistou um representante do CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná, para justamente trazer mais entendimento sobre essa questão das geadas. A gente vai falar sobre isso. Enfim, é um dos pontos de atenção, naturalmente, desse momento, principalmente para o milho e também para o café, né? Então, vamos ter atenção a isso, tá certo? Lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. E com ele, com este apoio, a gente começa aqui a nossa edição deste 17 de maio, dia... inclusive, pessoal, dia em que a gente comemora o surgimento, né, a criação do SUS, né, o Sistema Único de Saúde. E é tão interessante, né, que, enfim, são muitos anos já, são 30 anos ou 32 anos, né, da criação do SUS. E é muito interessante a gente pensar nisso, né? Pensar nessa. Inclusive, está previsto aí a chegada de um documentário novo falando sobre como essa definição, né, desse sistema único de saúde, que é o maior, um dos maiores do mundo, se não o maior do mundo mesmo, né? O nosso sistema único de saúde é determinante para que nós tenhamos nos desenvolvido como sociedade, como somos hoje. Claro que ele precisa ser aprimorado, melhorado e tudo mais, mas pensar naquelas pessoas que estão ali, né, na linha de frente, trabalhando para que tudo dê certo, para que mais pessoas, porque a saúde é um direito de todos, né? Então, nesse 17 de maio, a gente tem trazer essa lembrança, né? Hoje eu acordei com essa informação e queria dividir com vocês. Então, é bom a gente pensar que a gente conta com isso, né? E que a gente tem um governo olhando para a saúde, por mais que as pessoas imaginem que não, né? Porque estamos aí vivendo uma pandemia e tudo mais, mas nós temos sim um governo olhando para a saúde. Enfim, e nós temos o SUS, os governos passarão e o SUS ficará, né? É aquilo que eu sempre falo: os governos passam, o Estado fica. E o SUS é uma parte do Estado brasileiro, né? Então, quanto menos inchado o Estado, mais o SUS vai funcionar legal, mais ele vai alcançar mais pessoas, né? Então, vamos embora. Vamos começar com a nossa rodada de preços, senhoras e senhores, porque hoje é um dia de correção para os grãos e também para o café, e a gente começa com os grãos negociados lá na Bolsa de Chicago. Soja, 16 dólares e 53 centos por bushel, no primeiro contrato, uma perda de 0,2% agora. O milho perde 0,7% para valer 8 dólares e 3. O trigo, 12 dólares e 27 cents, caindo 1,7%. Ainda na Bolsa de Chicago, derivados de soja. Baixa para o farelo, 0,3%, para o primeiro contrato ser negociado a 412 dólares e 40 cents por tonelada curta. E o óleo de soja, caindo 0,2% para valer 82 cents mais 81 por libra no primeiro contrato, tá? Então, temos aí um dia de correção depois da disparada na sessão anterior. Já já a gente vai entender essas correções e essas realizações de lucro, ok? Então, fica aí com a gente. Vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Nova York agora. O café recua 1,09%, vale 2 dólares e 22 cents, mais 35 por libra-peso no primeiro contrato, ou no mais negociado, melhor dizendo. Agora, lembrem-se, ontem o café fechou com 11% de alta, tá? 11% de alta. Então, é um dia de correção naturalmente. O açúcar sobe, tem uma alta de 0,1%, 19 cents mais 70 por libra-peso. O algodão também em alta, 1 dólar e 50 mais 42 por libra.
O petróleo no WTI sobe 1% para valer $112,92 por barril. No Brent, a alta é de 1,03% para o barril chegar a $115,45. O gás natural sobe mais de 3%, 3,6%. O ouro, 1,12% de alta. A prata, 1,4%. O cobre, 1,9% de avanço. Então, as commodities metálicas todas em alta na manhã desta terça-feira, dia 17 de maio, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha também lá na Bolsa de Dalian, fechamento dos negócios no mercado futuro da China. Farelo em alta, óleo em queda, milho em alta, suíno vivo perdendo 0,6%, tá? Então a gente tem essa movimentação. E aí eu já vou chamar um dos comentários aqui da Agriinvest, dois comentários na verdade. Um sobre esse resumo aí dos fertilizantes, eu li aqui fertilizantes, né, do financeiro, e também algumas informações do plantio americano e do mercado de fertilizantes, tá? Bolsas subindo nos Estados Unidos e na Europa, petróleo em alta, já próximo dos 115, para o Brent já passou os $115 por barril. Lembrem-se, o Brent é a referência global de oferta e demanda, tá? É aquela referência para a Petrobras, é a referência mais ampla. O WTI é referência importantíssima, mas mais focado no petróleo norte-americano, tá? O T do WTI é de Texas, tá? Olha só, grãos em queda liderados pelo trigo, commodities em alta, dólar caindo no mercado internacional. Vamos ver como é que tá o dólar index agora? Dar uma olhadinha, né? Antes da gente seguir. O dólar index tem uma baixa forte, hein, de 0,8% na manhã desta terça-feira. Então temos aí uma manhã de baixa para o dólar. É um mercado um pouco mais apetitoso pelo risco, eu posso perceber. O que a gente vê de recuo nos grãos é uma correção natural, porque ontem tivemos altas muito, muito fortes, tá? Já já a gente fala sobre isso. Liderados pelo trigo também, que subiram 6%, né? Continuando aqui com o resuminho da Agriinvest, plantio nos Estados Unidos avançou bem na semana passada, reduzindo os prêmios de risco sobre os preços, mas lembrando que as médias ainda estão distantes, ou os números ainda estão distantes das médias dos últimos 5 anos. Já já a gente vai detalhar esses números do plantio americano, tá? Volta das chuvas para o meio oeste no intervalo de 6 a 10 e 11 a 15 dias. O alerta de geada do CIMEPAR mostra intensidade moderada e fraca para o Paraná nas próximas 48 horas, tá? Então a gente tem que continuar monitorando essa geada. Esse outro comentário que eu queria trazer para vocês, né? Ó, também a abertura de mercado do Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest. As commodities definitivamente estão virando armas políticas. A Rússia está usando o petróleo e o gás como armas de guerra, sancionando empresas que não pagarem em rublo, a moeda russa, né? Os bancos russos não estão dando conta do recado da grande demanda de novos correntistas, né? É o mercado tentando se ajustar a esse momento de guerra. A Malásia estaria negociando armas com a Índia em troca de óleo de palma. Olha só onde está chegando o resultado todo. A Europa está ajudando a Ucrânia para garantir suprimento de grãos. A Índia tirou as tradings do caminho e agora vai negociar trigo direto com os governos. A lista segue e assim as commodities vão virando armas políticas. O comentário do Eduardo Vanin é brilhante para esse momento, onde nós temos uma necessidade de comida versus uma necessidade de poder, né, em 2022, tá? É 2022, não pensem que voltamos a 1945. Não, é 2022, tá certo? Ó, empresas americanas querem investir na infraestrutura do recebimento de navios de gás natural e refino na Europa. As exportações americanas continuam batendo recordes. Em momentos de paz, energia é um insumo que move a economia, mas em momentos de guerra é uma arma. Em momentos de paz, o trigo é um cereal. Em momentos de guerra, é uma moeda. Disse o senhor Vladimir Ulyanov, ou Lenin, lembram-se dele? Pois é. Então, senhoras e senhores, o brilhante Eduardo Vanin, como sempre, trazendo esses comentários muito pertinentes.
E o que é mais importante da gente observar nesse momento, senhoras e senhores? É o entendimento das entrelinhas das coisas, porque todo esse movimento e essa mudança das commodities, pelo menos por esse período de guerra, para essas armas políticas, né? Qual que é o entendimento que a gente tem que ter disso? Que isso movimenta de forma diferente os preços. Eles não vão olhar só para os seus fundamentos. Se tem mais ofertas, tem menos ofertas, se tem mais demanda, menos demanda, né? Não, a gente vai ver isso. Eita, que eu quase escorrego. A gente vai ver isso acontecer com uma movimentação diferente. Então, a gente vai ver os fundos especulativos, tudo isso trazendo esse comportamento dos preços de uma outra forma, tá? Então, esse comentário do Eduardo Vanin, volto a dizer para vocês, é brilhante. Não deixem de acompanhar este blogzinho da Agrinvest, né? Que é o inteligência.agrinvest.agr.br, ou baixem o aplicativo Agrinvest Go, tá? Que ali tem insights de pessoas que vivem o mercado. Os caras ali vivem o mercado. O João Schaffer, o Eduardo Vaninho, o Marcos Araújo, o próprio Jefferson Souza, que acompanha os fertilizantes, mas vai muito além disso. Então, atenção a essas informações, a esses insights do mercado, tá? Bom, vamos começar a falar sobre o plantio norte-americano. Daqui a pouco a gente vai falar de novo do trigo indiano. Eu vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês essa notícia do plantio lá nos Estados Unidos e vamos atualizar os números para vocês entenderem em que pé que as coisas estão funcionando até este presente momento, tá? A gente está com o plantio de milho concluído em 49% da área. Na semana passada era 22%, então tivemos um avanço considerável aí de 25, né? 27 pontos percentuais, né? De avanço ali no plantio, bem interessante esse avanço. No entanto, a média das últimas 5 safras é de 67%. Então, ainda tem uma distância que preocupa, mas ela diminui a preocupação ou torna essa preocupação menos latente, tá? Mas a volta das chuvas, né, aparecendo ali. Aliás, eu vou já separar aqui um mapa também das chuvas para os próximos 7 dias, para a gente ver como é que tá lá no Corn Belt, tá? Então, temos aí esse plantio americano do milho em 49% da área. 14% das lavouras de milho já emergiram, eram 38% no ano passado e 32% é a média para esse período do ano, tá? Na soja, a semeadura está concluída em 30% da área, foi concluída até esse domingo em 30% da área. O mercado esperava 29%, então um pouquinho acima, né? Na semana passada, 12%, então tivemos um avanço também aí considerável para a soja, né? A média, no entanto, 39%, contra 30%, até que está menos atrasada do que no milho, né? 9% dos campos de soja já germinaram, contra a média de 12%, também um intervalo um pouquinho menor. Sobre o trigo, nós também temos um atraso no plantio do trigo de primavera, lá para os americanos. O plantio foi concluído até domingo em 39%. No entanto, o mercado esperava 43%. Tá? Em 2021, nós tínhamos 83% da área plantada já com trigo de primavera e a média é de 67%. Então, os maiores atrasos são invariavelmente no milho e no trigo, tá? 16% de campos de trigo já germinados, a média é de 30%, em 2021 eram 44%. Então me preocupa essa questão do plantio de trigo lá nos Estados Unidos, mas me preocupa um pouco mais esse número que eu vou passar para vocês agora, que é um novo recuo de condições boas ou excelentes para o trigo de inverno, que caiu de 29% para 27%. Então, mais uma correção. O mercado esperava que esse número viesse para cima, em 30%. Né? E em 2021 nós tínhamos 48% das lavouras nessa classificação de boa ou excelente. Então perceba, a gente já tem atraso no plantio de primavera e a safra de inverno não vai se concluindo bem. Eu tenho falado bastante sobre isso por aqui. E quando a gente for comentar o mercado do trigo, vocês vão ver que esse é um fator que está ali muito presente também nessa análise e nessa manutenção na alta forte que as cotações têm apresentado aí nos últimos dias, tá? Então,
a gente vai ter que colocar isso no radar e acompanhar muito de perto. Pessoal, esses números estão detalhados todos para vocês nessa notícia que a Letícia está colocando para vocês no ar, e eu vou mandar para ela também essa imagem para a gente colocar aqui na tela. Vamos ver se eu consigo, só com esse link, dividir com vocês. Vamos ver se ela consegue colocar para vocês na tela esse mapa das chuvas para os próximos 7 dias lá para os americanos. São elevados os volumes de chuva, tá? No período de 17 a 24 de maio, então a gente está falando de a partir de hoje até dia 24, que é o começo da semana que vem, né? Que dia vai cair dia 24? Exatamente na terça-feira que vem. Então, uma semana certinha, a gente volta a ter chuvas muito fortes no coração do Corn Belt. Onde é que é o coração do Corn Belt? Iowa, Illinois, Indiana, ali um pedacinho de Minnesota, vai ter muita chuva no Missouri, vai ter uma chuva mais forte ali no biquinho do Kansas. Deixa eu abrir aqui o mapa americano para falar direitinho para vocês, né? Já tá na tela, vamos ver se a gente já consegue colocar na tela. Deixa eu ver se assim fica mais fácil para vocês verem. Deixa eu ver se consigo. Acho que pro Mateuzinho, o Mateuzinho vai me ajudar a colocar essa imagem aqui para vocês na tela. Vamos ver se a gente consegue. Ou este link, Mateuzinho, por gentileza, que estou te mandando. Então temos os próximos dias, deixa eu ver, até os próximos 5 dias. Os próximos 5 dias tem também bastante chuvas, então de hoje até o dia 22, mas até o dia 24 esses volumes se intensificam, principalmente no sul de Illinois, né? No centro do Missouri, deixa eu confirmar. No centro do Missouri a gente vai ter mais agressividade. O Wisconsin também deve receber bastante chuva. Então, tudo isso volta para o radar. Isso volta a ser monitorado. Então, de um lado, o plantio avançando um pouco melhor, do outro lado, as chuvas se mostrando mais fortes, e isso traz essa preocupação, portanto, um pouco mais agressiva, tá certo? Aí, a imagem tá na tua tela. Tá vendo essa área colorida em azul, mais a leste dos Estados Unidos, mais à sua direita? Pois é, e onde tem esses pontinhos roxos, né, e avermelhados, bem no meio, são onde os volumes serão maiores, mas o coração dessa mancha azul, que são esses estados, né, Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Missouri, Wisconsin, como eu falei, uma parte boa ali na faixa leste de Minnesota, todos esses locais deverão receber mais chuvas, tá? Chuvas passando ali de 30 a 40 milímetros, tá? Então, atenção a esses mapas. E quando a gente olha para os mapas mais alongados, 6 a 10 dias, 11 a 15 dias, a gente vai ver também essa manutenção das chuvas aí para esses próximos dias. Hoje vou fazer uma nova matéria daquelas extensas, né, de clima, vou pegar uns depoimentos ali de produtores americanos para a gente entender como é que estão as perspectivas por lá, tá certo? Para a gente entender até onde isso nos preocupa ou não, né? E se isso ainda pode ser agressivo para a safra 2022-23, tá bem? Então, esse já é um ponto de atenção ali para o mercado de grãos, tá? Então, de um lado, avançando bem o plantio, a realização de lucros, correção depois das disparadas de ontem. O trigo fechou com mais de 6% de alta, ou mais de 5% de ganho na sessão anterior, e hoje todos eles passando por essa certa correção, ok? De outro lado, essas chuvas voltam a preocupar, e no paralelo, nas margens disso, nós temos a continuidade dos lockdowns na China, nós temos a preocupação com a demanda e o entendimento de como essa demanda vai se dar, e nós temos também a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, que mantém a oferta que vem de lá e a logística toda muito comprometida. Olhando um pouquinho mais profundamente para o trigo, uma notícia nova nessa manhã de terça-feira volta a pesar sobre o mercado de trigo. Por isso que no trigo a correção é um pouquinho mais forte. Olha só, a Índia vai permitir embarques de trigo para o exterior que aguardam liberação alfandegária, segundo o governo informou nesta terça-feira, introduzindo algum relaxamento nas exportações depois de proibir as vendas do produto ao exterior no último sábado. A Índia também vai permitir a exportação de trigo para o Egito, segundo o comunicado do governo indiano. Abre aspas para este
comunicado. Foi decidido que onde quer que as remessas de trigo tenham sido entregues à alfândega para exame e tenham sido registradas em seus sistemas, elas poderão ser enviadas para fora até 13 de maio. Então, tudo que foi registrado na alfândega até 13 de maio, né, pode ser, então, exportado efetivamente, ok? A Índia proibiu exportações de trigo no sábado, apenas alguns dias depois de dizer que estava avisando embarques recordes de 10 milhões de toneladas neste ano, já que uma onda de calor escaldante reduziu a produção e os preços domésticos atingiram um recorde. O governo disse, portanto, que só permitirá exportações lastreadas em cartas de crédito, né, que são as LCs, ou as garantias de pagamento emitidas até ou antes de 13 de maio, tá? Então, mantém-se a proibição das exportações do trigo indiano, mas aquilo que já foi registrado, como eu falei, via cartas de crédito, está mantido. E as exportações para o Egito também estão mantidas. Além dessa questão da Índia, nós temos algumas outras questões que ajudam a manter o suporte nos preços do trigo. Que fatores são esses? Problemas de clima no Canadá e nos Estados Unidos. O Canadá também está sofrendo ali com algumas adversidades climáticas para essa lavoura. Inclusive, nós noticiamos na semana passada que alguns produtores canadenses estavam migrando acres, né, ou hectares, enfim, área de de trigo para milho, por conta dos campos muito encharcados. Então, mais uma redução ali na produção. Nós tínhamos também a condição de. Perdão. Era de milho para trigo mesmo, tá? Lá no Canadá, milho para trigo. Mas o Canadá também está com condições adversas para a sua safra de trigo. Então, problemas climáticos nesses dois locais, problemas climáticos na Índia, além da proibição, a gente já vai ter uma redução na produção e a produtividade caiu já 15% aproximadamente até este momento. Então, nós já temos uma perda expressiva do potencial produtivo. A China, com informações de acordo com o governo, com a sua pior safra de trigo da história, a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia diminui a produção ucraniana e as suas exportações, mantém a produção russa, mas como escoar, né, dadas as sanções que estão impostas sobre o governo russo, como é que eles vão escoar essa safra? Como é que vão vender esse trigo, né? Eles podem ter uma safra recorde, segundo as últimas estimativas, mas como vão escoar essa safra? Inclusive ontem, a Rita Debaco, né, da Debaco Corretora de Mercadorias, uma das suas diretoras, trouxe uma análise, né, dela e do Marcelo Debaco, sobre, que é um dos maiores conhecedores de trigo do mercado, né, do Brasil. E olha só, o título do artigo dos Debaco é o seguinte, ó: todo esse aumento do trigo é só especulação. Temos visto muitos comentários no mercado, especialmente quanto às cotações do trigo nas principais bolsas do mundo. Vemos que, quando o mercado cai, é suficiente dizer que a oferta ultrapassou a demanda e que existe muito trigo no mundo. Já nas altas, é preciso fundamentar. Então, vamos lá. Aí eu vou disponibilizar esse artigo para vocês, tá? Na sequência. O mercado não tem notícias baixistas no curto prazo. Pelo menos no curto prazo não temos. Então, tudo isso que eu falei, né? Esse clima no hemisfério norte, o clima na Índia, o clima na China, a continuidade do conflito, tudo isso vai se alinhando para manter os preços em patamares historicamente altos. Isso não sai só da análise da Debaco Corretora, como sai também da StoneX, pela análise de Jonathan Pinheiro, que esteve conosco no Notícias Agrícolas ontem, dando uma entrevista sobre esse mercado do trigo, que tende a continuar com preços historicamente altos aqui no Brasil, tá? Então, somando, né, todos esses fatores, a gente cria um contexto onde é bastante claro esse viés altista para os preços do trigo. Naturalmente que a gente vai ver essas correções, como é o caso do movimento de hoje do mercado, mas fundamentalmente nós temos ainda preços altos para o Brasil, mais do que para o mercado internacional, mais do que isso aqui para o Brasil também. Devemos ter bons números nas nossas exportações e devemos ter também uma manutenção das nossas importações. Então, os preços tendem a continuar elevados no quadro global e aqui para o mercado brasileiro
também, ok? Como eu falei, já já a gente vai disponibilizar esse material aqui divulgado pela Debaco com exclusividade ao Notícias Agrícolas, tá? Bom, falamos de trigo. Essa correção do trigo hoje, ela ajuda a promover essa correção não só no milho e na soja em grão, mas também naturalmente nos derivados de soja. Ontem o farelo subiu muito também na carona do trigo, né? Então a gente tem essa correção hoje. O julho para a soja vale 16 dólares e 53 centos por bushel, o agosto 16,13, o setembro 15,42, o novembro 15 dólares e 9. No milho, 8 dólares e 4 no julho, setembro com 7,72, dezembro com 7 dólares e 61, março com 7 dólares e 62. Então, o julho ali ainda firme nos 8 dólares por bushel, tá? No trigo, setembro com 12,30, o dezembro também, no março 12 dólares e 20, maio 11 dólares e 82, tá? Concluindo a soja aqui para o mercado brasileiro. Ontem o dólar fechou na casa ali dos R$ 5, né? Um pouquinho acima. Hoje já está corrigindo um pouquinho, tem 1,02% de queda, vale R$ 5 redondinho, né? O mercado ainda forma bons preços aqui no Brasil. Ontem formou cotações interessantes nos portos e no interior do país, dada essa condição de alta do dólar e da soja em Chicago. Os nossos prêmios seguem em patamares bastante elevados, então a gente tem um mercado da soja ainda bastante remunerador, mas com negócios que não avançam tanto, né? Os negócios ainda estão tímidos. Claro que os produtores, né, pontualmente estão ali olhando para essas possibilidades, olhando para essas, como diz o Vlamir Brandalize, né, para o cavalinho encilhado passando na tua frente, como uma forma de oportunidade que o mercado lhe oferece, mas como eu falei, os negócios estão um pouco mais contidos neste momento, né? Então, estamos olhando para isso também, tá? Temos ali os preços voltando a testar os R$ 200 por saca nos portos. Às vezes a gente não tem a manutenção disso por conta da volatilidade que se observa em Chicago e da volatilidade que se observa no dólar também. Então, por mais que o mercado teste esses patamares, muitas vezes ele não se mantém, por exemplo, durante toda a semana ou por muitos dias. Então, estamos acompanhando. Já no milho, a gente já tem uma manutenção de preços altos. Ontem o mercado chegou a subir até 3% na B3, acompanhando essas previsões de geadas, né? Essa preocupação com as geadas para a safrinha dão espaço para essas altas fortes que se observam no milho aí nos últimos dias. Hoje é um dia de correção, como para as cotações do milho na Bolsa de Chicago, para a B3 aqui não é diferente, tá? Então a gente tem o julho com R$ 96,90 por saca, caindo 0,5%, o setembro R$ 99,75, uma queda de 0,8%, o novembro R$ 101,83, caindo 0,9%, e o janeiro estável nos R$ 103,64. Percebam que, volto a dizer, mesmo com as correções, mesmo com as baixas, temos ainda um movimento, né, nos preços ou no mercado de milho que mantém as cotações bastante interessantes ainda, né? Ontem o Vlamir, inclusive no programa do João Batista, falou, ó, os próximos dias aí podem ser interessantes para quem precisa se definir no milho e participando aos poucos, fazendo um hedgezinho, um mercadinho de opções, né, dando uma olhadinha ali no mercado do milho. E olha só o que nos diz o senhor Vlamir Brandalize. O mercado do milho começou a semana com pressão positiva que vinha do mercado internacional, onde o apelo é de forte alta no trigo e ajudando o milho, além do petróleo, que também começou a semana com alta forte e ajudando o etanol. Tá? Internamente, o clima com riscos de geada sobre as lavouras do Paraná voltou a dar argumento positivo para a B13 e essa impressão de alta nos níveis nominais que estavam sendo comentados. No entanto, temos poucos interessados em vender, porque, de um lado, há os produtores do Paraná que estão temendo o frio que está chegando, e nos estados centrais o clima ceifou parte do potencial produtivo, e isso faz com que os produtores continuem segurando as suas vendas. Tá bom, você quer segurar suas vendas? Sem problema nenhum.
Mas você precisa ter uma estratégia para isso. Você vai fazer hedge, você vai fazer mercado de opções, como é que você vai segurar as suas vendas? Já já com a chegada da nova oferta, vocês vão ter que decidir o que vocês vão vender, se é soja, se é milho verão, se você ainda tem, se é milho safrinha, porque não vai ter espaço de armazenagem para tudo. Então, tudo bem você segurar suas vendas, mas contanto que seja de forma protegida. Não fique exposto, aí vai ver o cavalinho passar, como diz o Vlamir, e aí, Carla, mas o milho não estava R$100? Tava R$100. Você se protegeu? Então você precisa se proteger, né, amigo? Pelo amor de Deus. Vamos dar uma olhadinha como é que ficaram as cotações do milho lá na nosso mercado interno, né? Vou até pegar aqui pelo informativo do Vlamir. Deixa eu ver de onde é o colega que está me perguntando. Pessoal, quando vocês me pedirem preço, me mandem de onde vocês estão falando, tá? Que aí eu consigo trazer uma referência mais próxima da realidade de vocês, ok? Eu já vou chegar aqui nos comentários, que tem um montão de pergunta, a gente já chega lá, tá bom? Manda um abraço pro pessoal da Charruá, um abraço pro pessoal da Charruá, me pediu aqui o Alexandre Gênero. Obrigada, viu, Alexandre? Um abraço para todo mundo aí da Charruá. Vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos para o Paraná, ali em Cascavel, compra nos 82, venda. Vendedor pedindo R$90, tá? Rio Grande do Sul, Carazinho, na compra, 85, vendedor pedindo R$93 a saca de milho. Interior de São Paulo, ali, Mogi Guaçu, pedindo R$87, cidade onde cresci. R$97 pede o vendedor, tá? Na compra, 87. Mato Grosso do Sul, Dourados, vendedor pedindo 83, comprador oferecendo 72. Percebam a diferença, né? Porque é o produtor segurando efetivamente essa venda. Mato Grosso, ali em Rondonópolis, 72 pede o comprador, oferece o comprador, R$80 para o vendedor, tá? E assim a gente segue. Então, estamos de olho nessa situação toda. E a gente vai acompanhar bem de perto todas essas questões, tá? O mercado de milho ainda com poucos negócios, portanto, hoje dia de queda em Chicago e dia de queda também na B3. Fechado? Bom, seguimos então. Olhamos para soja, olhamos para milho, para derivados. A soja está estável agora, tá? Passou para o campo positivo, mas todos os contratos com pequenos ganhos de pouco mais de 1 ponto, tá? Deixa eu ver se aconteceu a mesma coisa no milho. Não, só diminuiu as altas e o trigo deu uma aprofundadinha nas baixas. As perdas variam no trigo de 17 a 19 pontos, tá? Então, seguimos por aqui. Bom, vamos lá. Eu quero comentar também com vocês o mercado de café nesse momento. Por quê? Porque ontem, como eu falei, nós tivemos ali uma alta de mais de 11% na Bolsa de Nova York, né? Tivemos um ganho expressivo. Por quê? Porque o mercado segue monitorando essas condições climáticas aqui para o Brasil e essa preocupação com as geadas que podem chegar a algumas regiões cafeeiras. E não seria legal isso chegar agora, né? Que as lavouras estão praticamente prontas, os estragos podem ser consideráveis, tá? Então, olha só, o cenário no Brasil, segundo pôde apurar a Virgínia, tá? É de muita atenção entre os produtores, sobretudo pela memória recente das geadas no ano passado. Existe alguma unanimidade entre os meteorologistas de que o frio vai ser intenso e com potencial para geada nas principais áreas de produção de café arábica do Brasil. De acordo com lideranças do setor, a condição continua sendo de monitoramento, inclusive para novas negociações, tá? Já já a gente vai abrir as cotações ali na Bolsa de Nova York. Além de acompanhar as condições climáticas no Brasil, o mercado também opera com base nos estoques americanos. Durante o pregão de ontem, a Green Coffee Association divulgou que os estoques americanos de café verde totalizaram um pouco mais de 5.900.000 sacas de café em 30 de abril de 2022, uma alta de 86.308 sacas em relação a 31 de março de 2022. Em contrapartida, os estoques na ICE caíram 3.170 sacas na sexta-feira, ok? Então, esses dados foram inclusive compilados pelo escritório Carvalhais e mostram que também exercem pressão e exercem influência sobre as cotações do café. Como ontem nós tivemos ali uma disparada de 11%, hoje, naturalmente, é um dia de correção. Isso é normal entre as commodities agrícolas, eu sempre falo isso para vocês por aqui, né? O que a gente pode observar na Bolsa de Nova York na manhã desta terça-feira? Julho, $2,24 mais 10 por libra peso,
com uma perda de 0,3%. Para o setembro, $2,24 mais 20, caindo 0,3%. O dezembro, $2,24 mais 10 por libra-peso, perda de 0,2%. E o dezembro sobe um pouquinho, 0,1% para valer $2,24 mais 60, ok? Aqui no Brasil, são preços ainda bem formados, né? A gente está com o dólar ali na casa de R$ 5, e isso faz com que nós tenhamos ali uma boa formação de preços. Mas negócios bem mais contidos nesse momento, por quê? Porque o produtor está muito atento a saber qual vai ser o real tamanho da sua safra, o real tamanho da oferta e de que forma isso vai continuar pesando e influenciando sobre o andamento das cotações futuras lá no mercado em Nova York, principal referência para a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Tá? Outra informação importante sobre o mercado cafeeiro: a Rússia zerou as importações de café solúvel do Brasil e a Ucrânia reduziu drasticamente, né, o seu consumo. Isso já é uma situação que a Virgínia vem alertando há um tempo, né? A Virgínia, desde o início da guerra, tem acompanhado muito de perto essa condição toda do mercado de café. Então a gente está olhando para isso com essa preocupação, e uma preocupação que, diga-se de passagem, só aumenta. Ao passo que a gente está caminhando para 100 dias de guerra, tá, senhoras e senhores? Quase 3 meses já de guerra. A gente olha para isso e tenta entender como é que as coisas vão se dar para a demanda por alimentos. Então, de um lado, algumas demandas aumentam, outras elas ficam mais contidas, como é o caso do café. E os dados que foram divulgados pela ABICS, Associação Brasileira da Indústria do Café Solúvel aqui no Brasil, né, a Associação Brasileira, afinal de contas, as exportações nacionais, né, de café solúvel recuaram 4,7% no primeiro quadrimestre de 2022. Isso mostra já os impactos da guerra. A Rússia zerando as suas importações e a Ucrânia reduzindo agressivamente, portanto, esse volume. Olha só o que diz o Aguinaldo Lima, que é o diretor de Relações Institucionais da ABICS. Considerando que as nossas exportações totais recuaram 60.851 sacas no primeiro quadrimestre desse ano, essa baixa na performance até o momento se justifica pela quantidade que deixamos de exportar para essas nações do leste europeu desde o início do conflito. Senhoras e senhores, com os portos fechados na Ucrânia, não é só difícil de sair de lá. Trigo, cevada, aveia, óleo de girassol, a própria soja, milho, mas a chegada de produtos por lá também está totalmente comprometida. Os portos continuam sendo atacados e as estruturas demorarão a serem recompostas. Então, a logística inversa, o que a Ucrânia recebe, também está comprometido, tá? Então, a gente tem que monitorar isso também. E para o café, é essa logística inversa, né? É aquilo que a Ucrânia compra, é aquilo que a Rússia compra. A Rússia zerou as importações de café solúvel, tá? Então, atenção total, hein? Atenção total. Antes da gente continuar aqui os mercados, vamos passar pelos nossos comentários, né, pessoal? Porque já são 9 horas e 29 minutos, ainda não dei bom dia para essa audiência maravilhosa do Bom Dia Agronegócio. O Alexandre Balbino nos mandando bom dia. A Vanessa Alves, bom dia, Carlinha. Bom dia, amigos. Maciel, Diego Pérez e mais alguém que nos mandando bom dia também. Esfriou em Itumbiara, no Goiás. Eu falo, tá frio no Goiás, corram, fujam para as montanhas, porque vai esfriar em todo canto, pelo amor de Deus. O Adriano Gobetti, bom dia, frio em Dourados, no Mato Grosso do Sul, tô falando. O Sandro, Cumaru do Norte, no Pará, bom dia. Palmeira, no Paraná, obrigada. O Henrique também nos mandando bom dia. Leane, bom dia. Frio e muito vento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom dia direto de Curvelo, Minas Gerais. Também deve estar frio aí, né, em Curvelo. Certo? O pessoal da Forestry Soluções. O Elvis, sempre conosco, direto de São Paulo, capital. O Alisson Foquesato. Amambai, Mato Grosso do Sul, sem geada. Que bom. O Gustavo Severo, bom dia. Carla, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Gustavo. O Vinícius, de
Ah, o Vinícius Wetzel, sempre conosco. Bom dia, Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aqui, o vento com rajadas calmas, graças a Deus. Qual a situação dos preços dos fertilizantes e do milho para os próximos 3 meses? Olha só, Vinícius, os preços dos fertilizantes estão recuando um tiquinho, tá? Principalmente a ureia. A ureia está promovendo relações de troca melhores com o milho safrinha 23. Os preços da ureia aí nos últimos 45 dias cederam 30%, de acordo com os cálculos do Jefferson Souza, analista da Agriinvest. Fizemos essa entrevista ontem, vale a pena você acompanhar. Eu vou deixar aqui nos comentários para você, Vinícius, o caminho, tá? Para seguir essa, para revisar, para rever essa entrevista, ó. Menu, vídeos, agronegócio. Vai procurar pelo nome do Jefferson Souza, da Agriinvest, tá? Lá no noticiasagricolas.com.br, aí é sucesso, você vai entender o caminho que está fazendo. Para o milho, vamos ter que entender, Vinícius e amigos, a questão da geada, naturalmente, se teremos ou não, a intensidade que teremos ou não, e o mercado tende a seguir bastante volátil até que a gente entenda o tamanho da safrinha, que influência pode exercer sobre os preços, como é que vai ficar a nossa demanda, a gente tem um potencial exportador muito forte, né, uma demanda interna que está ali nos parâmetros que a gente já conhece. Então, a gente tem que olhar para vários fatores agora para entender os preços ou o andamento das cotações, enfim, do milho, tá bem? Vamos lá. O Alexandre Gênero, né, que pediu um abraço ali pro pessoal de Charruá, mandamos. Bom dia, Carla, como anda o mercado de bezerros? Vamos chegar lá no mercado do boi gordo, tá? Aguinaldo também nos mandando bom dia. O Diego Almeida, Itaberaba, na Bahia, tempo nublado. Pouso Alegre, sul de Minas, choveu ontem e vai esfriar, geada essa semana. O Andreus, vá nos atualizando, Andreus, por favor, tá? O Edinara. Falo de encruzilhada no sul do Rio Grande do Sul. Muito frio com rajadas de vento e por vezes garoa. Será que vai gear por aí? Vamos acompanhar. A Fabiola, bom dia, Fabiola. Bom dia, Carlinha. Nossa, essa informação da Malásia é surreal. É surreal. São as commodities virando armas políticas, né? Rogério Furlanos mandando bom dia, a Rosilene também, Dona Eliana, bom dia. O Lucas, bom dia para nós, bom dia. O Andrews, né, que me perguntou aqui de quanto é que tá a saca de milho, acho que eu trouxe algumas boas referências, acho que te deu uma ideia, né, Andrews? Imagino que sim. Deixa eu ver se deixei de responder aqui alguém, ó. O Márcio Fagundes, bom dia, Carlinha, aqui em Curitibanos, amanheceu meio fresco, 3 graus, tá lá em Curitibanos, Santa Catarina, eita pega, tira o cachecol, meu filho, do armário e vambora. Pessoal da Savana Agropecuária de Feira de Santana, na Bahia, sempre conosco. O Cássio, bom dia, quase geou aqui em Cascavel, no Paraná, quase não geou, vamos ver. O Diego Anjos nos mandando bom dia, a Ana Tombini também, bom dia, Carla, bom dia, Ana. Vocês vão estar na Agro Brasília? Yasmin nos perguntou. Não estaremos, tá? Mas estaremos em pensamento, não é? E o pessoal do Marcas e Máquinas, o nosso grande amigo Frederico Olive, filho do João Batista, né? Irmão do Daniel Olive, nosso diretor aqui, um maior repórter de máquinas agrícolas desse país. E todo o time do Marcas e Máquinas está na Agro Brasília, no estande da Indutar. Vale a pena vocês conferirem lá o trabalho que o Fred está fazendo e as novidades incríveis que estão chegando direto da Agro Brasília, tá? Ritinha Debaco, obrigada, Carol, obrigada a você, minha amiga. A Rita e o Marcelo Debaco, 2 grandes conhecedores do mercado de trigo, tá, pessoal? Olha só, o Cássio, trigo subiu R$3 hoje aqui no oeste do Paraná. Rita, olha só essa informação importantíssima. Seguimos por aqui, acho que respondi todo mundo. Preço da soja na região de Itapeva, São Paulo. Vamos ver se consigo Itapeva, não vou garantir, tá? Mas vamos ver. O que eu consigo para São Paulo? São Paulo eu tenho Orlândia, compra 180, vendedor pedindo 193, e Ourinhos 182 na compra, produtor pedindo na venda ou vendedor pedindo R$194, tá? Itapeva não vou ter, tá? Tenho essas 2 referências aqui para soja. Vamos lá. Deixa eu seguir aqui com os nossos comentários. Soja em Goiás. Vamos ver a soja em Goiás?
Rio Verde, vendedor pedindo 187, R$ 187 por saca, comprador oferecendo 177, ok? Certo, Capivari do Sul, seu Valmar Júnior, obrigada. Irapuã Carvalho, abraço aí, Fazenda Esperança, Sapezal, Mato Grosso, obrigada. Manda o link do app da Agriinvest. Pessoal, o link o app da Agriinvest é o... Tô marcando aqui o arroba deles, tá? É o Agriinvest Go. Procure aí nas suas lojas de aplicativos, tá? Ou na Play Store, ou na Apple Store, enfim, né? Então, baixem esse aplicativo, sempre falo desse aplicativo aqui, tá? Então, pessoal, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, tá? O seu Luiz Paulo tá no Tocantins, obrigada pela audiência, viu? Pessoal do DNA do Leite, meu amigo Diogo, por que o preço do suíno não melhora? Nos pergunta a Valdirene. Pois é, Valdirene, eu gostaria de dar uma notícia melhor para você, né, sobre os preços do suíno, mas, Valdirene, o que ainda mata, né, o que ainda aperta muito é a questão das nossas margens muito apertadas, os custos de produção estão muito altos. Inclusive ontem, a Letícia trouxe essa informação no fechamento do mercado. A semana de negociações para o mercado de suínos começa em queda nessa segunda-feira, e segundo a análise do CPEA, o poder de compra dos suinocultores paulistas frente aos principais insumos da atividade, que são o quê? Milho e farelo de soja, vem crescendo nessa parcial de maio frente ao verificado em abril. Apesar disso, agentes do setor consultados pelo CPEA têm se mostrado bastante apreensivos e com receio de que até o final do mês esse movimento de avanço no poder de compra seja interrompido. Esses agentes se fundamentam no fraco desempenho das vendas de carne na semana que antecedeu o Dia das Mães, quando tipicamente o mercado se aquece, e esse ano não se aqueceu. Assim, os preços da proteína e, consequentemente, dos animais para abate estão em queda neste início de semana, tá? Principalmente em São Paulo. Em São Paulo, de acordo com dados da Scott Consultoria, a arroba do suíno CIF cedeu 4,5%, chegando a R$ 105, enquanto a carcaça especial baixou 4,5%, custando R$ 8,50 o quilo, tá? Então, veja só a pressão que você sente. E a demanda interna muito contida ainda, né? Não em níveis normais, ela exerce essa pressão naturalmente sobre as cotações, tá? E a gente vai acompanhando e monitorando tudo por aqui. Obrigada pela sua pergunta, viu, Valdirene? O preço do suíno baixou de novo, Santa Catarina, baixou em todo canto. O Juliano de Araçariguama, bom dia, Carla, bom dia a vocês todos. O Diogo, bom dia, Carlinha, cheguei atrasado, ainda pode assinar a lista de presença? Vou te dar esse boi, hein, Diogo? Vou te dar esse boi só hoje. Bora. O Lúcio Nunes, ótimo dia, falo de Recife, bom dia, obrigada. O seu Hermenegildo, bom dia, manda um abraço para a galera do Rio Verde, Goiás, frio chegou por aqui também. Um abraço para o pessoal todo de Rio Verde, Goiás, para todo o estado de Goiás, que eu amo. Bom dia, Carla, e todos os ouvintes. Diamantino, Mato Grosso, não tá muito frio. Que bom para você, viu, Carlinhos? Porque aqui, em Valinhos, São Paulo, menina, amanhã é coisa de 3 graus, 7 graus. Você acha que paulista sabe viver esse frio? Socorro, né? Não. Bom dia de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, muito frio aqui, imagino. Ana Paula Martelo. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal do Agrofotos Maracaju. Como fica o mercado do arroz? Um pouquinho pressionado nesse momento, tá, Lúcio? Bom dia de Belo Horizonte. Bom dia, Bia. 6 graus em Tupã, Seretã, terra do Senhor Almir Rebelo. Bom dia, Marisol. O Jailson. Bom dia. Gostaria de saber a previsão de chuva para Adustina, semiárido do Nordeste 2, estado da Bahia. Nossas plantações de milho estão em estado lamentável. Nossa região de Adustina, Paripiranga. Olha só, a gente ainda tem uma condição de tempo um pouco mais seco para vocês, tá? Aí na Bahia. Eu vou pedir para a Virgínia apurar isso com detalhes e aí a gente já vai ter esse entendimento de como ficam as condições de clima para vocês, tá bem? Vamos lá. Distrito Federal mais frio também, a Alessandra Paludo.
nos informa. Vamos lá. O Hélio Araújo nos mandando bom dia. Almir de Palmas, Paraná, aqui 3 graus, senhor. E nós aqui estamos no olho do furacão, Ritinha Debaco. No momento do mercado do trigo, histórico pós-debaco nesse momento. Caiu o sinal. Carla, falaste algo sobre o arroz? Valmar Júnior de Capivari. Falei que a gente ainda tem uma certa pressão sobre os preços, tá, do arroz. Temos ali uma preocupação natural com a demanda, mas vamos entendendo como é que ficam aí esses movimentos pro mercado, tá? Voltamos na semana passada, inclusive, a ver o indicador CPEA fechar abaixo dos R$70 por saca no arroz, tá? Então, estamos monitorando bem de pertinho. Bom dia, Nilo Ferraz de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Carlinha. Tem alguma informação do milho futuro para setembro? João Marcos, falei bastante hoje sobre o milho lá no comecinho da nossa live, tá bem? E assim seguimos. Manda um abraço para Agrícola Santos, Mato Grosso do Sul. Um abraço para Agrícola Santos de Mato Grosso do Sul. Bom dia de Ourinhos, o Alexandre. Agradeço pelo esclarecimento. Carla, imagina, Valdirene, sem problema. 6 graus em Curitiba. A Hanna Vivekananda nos informando. Oi, Hanna, tudo bom? Faz tempo que eu não te vejo, garota. Obrigada. Mato Grosso tá bom. Vamos pra lá então, né? O Elias já chamando todo mundo para tomar um café lá em Mato Grosso. A Hanna nos pergunta se teve geada nas áreas de milho. Por enquanto não, tá prevista para dar hoje para frente. Vamos acompanhar, tá? Como está o mercado de trabalho na área do agronegócio no Brasil e qual a região para buscar oportunidades? Que pergunta legal, Alexandre. O agronegócio é o setor que mais abre vagas de emprego aí nos últimos meses, né? Em 2020 já fez isso, 2021 repetiu e segue dando muitas oportunidades. Quem fala muito sobre isso é o Claudeir Pires. Aliás, digo que siga este perfil. Vou até buscar aqui exatamente, vou marcar o homem aqui, porque o Claudeir fala muito sobre a necessidade que nós temos de ter mais jovens buscando essas oportunidades no agro, né? E ele é o CEO da Academia da Soja. Então, vou mandar para você aqui o perfil do Claudeir, tá? Sugiro que você acompanhe o perfil dele, ele sempre fala sobre essas oportunidades no setor e é interessantíssimo, tá? Então, @Claudeir _Pires, Academia da Soja, tá certo? Vamos lá. E é isso, certo? Vamos seguir por aqui com os nossos mercados, senão eu fico aqui conversando com os colegas. Bom, já vou passar aqui pelos nossos comentários também no YouTube, né? Que estamos aqui bombando no YouTube de gente, coisa boa é isso. Então, vamos lá. Vamos agora falar sobre o mercado de boi gordo, que a gente tem aqui algumas informações sobre o mercado desta segunda-feira, como é que começamos a semana. Informações do aplicativo AgroBrasil, que é outro aplicativo que você precisa baixar, tá? Eu vou deixar o arroba deles aqui também, que eu sempre gosto de procurar para botar bonitinho aqui para vocês, né? AgroBrasil App, tá? Já vou colocar aqui o arroba deles e ali tem todo o caminho para vocês baixarem esse aplicativo, excelente para quem quer participar do mercado do boi gordo, ou para quem acompanha, ou para quem trabalha com isso, enfim. É um aplicativo muito bom, né? O objetivo qual é? O objetivo é você participar do aplicativo registrando os seus negócios, porque assim o termômetro fica muito mais próximo da realidade. São os pecuaristas, os participantes do mercado pecuário informando. Nesse aplicativo tem média dos preços, média das escalas, termômetros dos frigoríficos, tem tudo ali para você entender direitinho como é que os negócios estão rolando no mercado pecuário. Então, aplicativo AgroBrasil, tá? Com Z, de zebra, de zabumba, tá? Vamos lá para as informações do senhor Daniel Lopes, meu amigo lá da AgroBrasil, do aplicativo AgroBrasil. Nesta segunda-feira tivemos baixo volume na captação de negócios para o estado de São Paulo, ali na casa de R$320 por arroba. Já as escalas permanecem em 12 dias para o estado paulista. São Paulo, nesse momento, é o estado que tem as escalas mais alongadas, tá? No Mato Grosso do Sul,
Preços estáveis, variando entre R$ 290 e R$ 300 por arroba. As escalas também permanecem estáveis, mas ao contrário do que vimos em São Paulo, temos ali metade dessas escalas para Mato Grosso do Sul. A média dessas escalas é de 6 dias apenas, tá? Escalas mais apertadinhas. Para Mato Grosso, escalas também mais contidas, na casa de 8 dias, e os preços atuando ali na casa, em média, de R$ 290 por arroba, ok? O aplicativo AgroBrasil não registrou negócios para os estados de Goiás, que ficou com as escalas de 8 dias em média, e nem para Minas Gerais, que tem média de escalas na casa dos 10 dias, tá? Lembrando que essas médias informadas pelo aplicativo AgroBrasil são livres de impostos e com pagamentos à vista, ok? Outra informação importante sobre o mercado do boi gordo. Ontem, o Iberville Neto, que é consultor de mercado, né, diretor da HN Agro, ele disse o seguinte, ó, a pressão de baixa sobre as cotações do boi gordo, que nós temos visto aí nos últimos dias, ela deve continuar ao longo deste mês de maio, e novos recuos podem acontecer na medida em que nós formos confirmando essa ocorrência de geadas. Então, assim como impacta no mercado do milho, no mercado do café, impacta também essa questão das geadas no mercado do boi gordo. E elas podem exercer alguma pressão sobre as cotações, tá? Outra informação importante que o Iberville dividiu conosco. Em anos de descarte de matrizes, diferença entre preço atual da arroba do boi e os sinalizados para outubro e novembro na B3 já deveria estar maior, segundo a análise do Iberville. Vamos ver como é que estão as cotações na B3 nesse momento? Vamos dar uma olhadinha aqui. Boi. Pessoal, todas essas cotações que eu dou, eu tô olhando no noticiasagricolas.com.br, tá bom? Então, tudo aquilo que vocês precisarem, tá aqui. Em tempo real, tem Nova York, Chicago, temos dólar, temos cotações na B3, temos na nossa página inicial os principais indicadores CPEA, mercado físico para soja, milho, trigo, boi, café e algodão pelas safras e mercado. Então, tem um monte de informação aqui para você disponível, ok? Ok. Maio, R$ 322,60 por arroba, alta de 1,13%. Junho, R$ 323 por arroba, alta de 1%. Julho, R$ 326,25, alta de 0,8%. Mesmo ganho para o agosto, que tem R$ 327 por arroba, dia de alta, portanto, para os preços futuros do boi gordo negociados lá na B3, ok? Algumas notícias importantes desta manhã de terça-feira, vamos nessa? CNA propõe ampliar a 21,8 bilhões de reais o orçamento para juros subsidiado no novo Plano Safra. Falamos sobre isso com o Bruno Luque, né, diretor da CNA, Confederação Nacional da Agricultura. Ele falou, o principal pleito são os 22 bi que a gente precisa para equalizar as taxas de juros, né? Então, esse é um dos principais pleitos. O presidente Bolsonaro editou uma medida provisória que reduz o gatilho para revisão na tabela de frete. Essa notícia, que parte da agência de notícias Reuters, diz o seguinte, ó, o presidente Jair Bolsonaro editou uma MP para reduzir o percentual de variação do preço de óleo diesel, que serve como gatilho para revisão dos valores da tabela de frete do transporte rodoviário de cargas. Com a medida, que entra em vigor assim que publicada, mas precisa do aval do Congresso para não perder a sua validade, a tabela de frete passa a ser revisada após uma variação de 5% no preço do diesel. O percentual anterior, que deflagrava a revisão, era de 10%. Além do gatilho de revisão vinculado à variação do preço do diesel no mercado interno, a tabela de frete é revisada de maneira ordinária semestralmente pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Notícia já disponível para você aqui no nosso site. Outra informação importante: usinas brasileiras cancelam contratos de exportação de açúcar e transferem produção para etanol, tá? Dados os preços. Olha só. As usinas brasileiras de cana-de-açúcar estão cancelando alguns contratos de exportação de açúcar e desviando a produção para etanol para lucrar com altos preços da energia, segundo fontes ligadas aos negócios, levantando preocupações sobre uma escassez de açúcar. Quase todas as empresas envolvidas no comércio de açúcar no Brasil tiveram cancelamentos, disse a agência Reuters, um trader de uma grande comerciante internacional de commodities durante a Sugar Week em Nova York na semana passada.
Ele estimou o total de cancelamentos até agora em algo entre 200 mil e 400 mil toneladas de açúcar bruto. Abre aspas para o trader, que não se identificou. Isso está acontecendo por conta da mudança no mix de produção e também por causa do atraso na safra, ok? Então essa notícia também já está importante, tá lá no site, e é importante para você entender para onde vamos, ok? Informação importante. Bom, senhoras e senhores, 9 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu agradeço muito pelas gentilezas todas, pelos comentários aqui no YouTube, a Neide, o Emerson, o Danilo, o Matheus, o Ronaldo, o Rafael, o Laudeir, o Wilson, o Bernardino, o Cleidson, o Kelvin, a Giovana, o Nierley, o Kelvin e o Eduardo, além do Matheus Soares e da Maria Regina, pela gentileza, pela confiança no nosso trabalho, e amanhã a gente está junto de novo aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Essas são só as primeiras e principais informações da manhã dessa terça-feira, 17 de maio, mas tem muito ainda para chegar aqui para vocês, tá certo? Então fiquem ligados, o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor brasileiro, para que, com conhecimento, ele possa tomar cada vez decisões melhores e mais assertivas, tá certo? Bons negócios para você, boa terça-feira, até amanhã.